Oi, gente, boa noite. Continuando a aula sobre saúde da mulher 4, sobre a questão da nutrição na gestação. E aí a gente vai falar hoje sobre os fatores e situações que influenciam na gestação. Bom, hoje a gente sabe que acontece muito a gravidez precoce. E o que é que acontece? A gravidez precoce, que a gente chama da gravidez na adolescência, acontece entre adolescentes de 11 e 15 anos. E aí, gente, elas são propensas a um déficit nutricional. Por que isso? Porque essa fase de 11 a 15 anos, essa adolescente está em desenvolvimento. Então, se ela está em desenvolvimento, ela já tem as próprias necessidades nutricionais. Então, quando vem uma gestação, pode haver, claro que eu não vou dizer assim, que todas as adolescentes vão ter esse déficit. Não, mas elas são mais propensas a ter. Porque o bebê vai necessitar de nutrientes, quanto a mãe também, pelo fato de estar em desenvolvimento. Então, tem que se ter uma atenção maior a essas adolescentes gestantes em relação à nutrição, à alimentação, ter uma orientação mais firme, uma orientação bem completa, suplementos vitamínicos, se for necessário. Já as mulheres de 40 anos ou mais são consideradas de alto risco, porque são mais propensas a ter doenças crônicas pré-existentes, como hipertensão arterial, a diabetes, e aí isso pode afetar negativamente a gestação. Porque a mulher de 40 anos é mais propensa a ter essas doenças crônicas. No decorrer da vida, você pode não desenvolver uma hipertensão ou uma diabetes entre os 20 e 30 anos. A tendência é que quanto mais velho você for ficando, é que venha realmente aparecer as doenças crônicas. Claro que isso vai depender também de todo um histórico aí da mulher, de como é que ela veio aí se cuidando ao longo dos 20 e 30 anos, para realmente ver se ela vai ser propensa ou não a ter esses tipos de doença. Se por acaso ela vier a ter, é prejudicial, pode afetar negativamente a gestação. Já as mulheres que apresentam sobrepeso, ou seja, o IMC, que é o índice de massa corporal, esteja entre 26 a 29 e também obesidade mórbida, pode apresentar durante a gestação o risco para a diabetes gestacional, a diabetes mellitus pré-existente, ou seja, que ela já tinha, e a hipertensão. E mulher que tem abaixo peso, baixo índice de massa corporal, pode resultar em atraso no crescimento intrauterino do bebê e o bebê ter baixo peso ao nascer. Então, são fatores, gente, que influenciam na gestação. Claro que toda regra tem sua exceção e eu não posso chegar e dizer que todas as adolescentes vão sofrer déficit nutricional ou que toda mulher acima de 40 anos vai ter uma doença crônica pré-existente que vá afetar negativamente a gestação. Mas são fatores de risco que a gente tem que estar atento na hora do pré-natal, fazer as orientações adequadas para essa mulher. Outros cuidados importantes na gestação. Cafeína. Gente, a cafeína, ela atua como um estimulante do sistema nervoso central e está presente em vários alimentos. Café, guaraná, refrigerantes à base de cola, cacau, chocolate, chá. Em alguns tipos de analgésicos, se você olhar a composição do medicamento, tem lá a cafeína. Alguns medicamentos também contra a gripe, inibidores de apetite. Então, tem a presença da cafeína, que ele estimula o nervoso central, tanto que algumas pessoas tomam a cápsula de cafeína para ficar acordado, por exemplo, para dar mais energia. Então, alguns estudos têm sugerido a associação entre o consumo materno, ou seja, o consumo da mãe da cafeína, e como é que aquele feto se comporta. E aí, o que é que acontece? Em estudos ocorreu redução do crescimento do bebê, do feto, prematuridade, restrição de crescimento uterino, baixo peso ao nascer, aborto espontâneo e malformações. Ou seja, já que a cafeína pode levar a todos esses fatores no bebezinho, então a gente recomenda a diminuição do consumo da cafeína no período gestacional. Então,
Se toma 4 xícaras de café no dia, toma 1, 2 no máximo. E aí, gente, também tem cafés, tá? Que é descafeinado, ou seja, não contém a cafeína em si. E em relação a guaraná, refrigerante, realmente tem que ser removido aí. Ou se tomar, não tomar em excesso, para não prejudicar o desenvolvimento do bebê. A questão, gente, não é você tomar 1 xícara de café. A questão é tudo isso em excesso e tem que ser alertado para que a gestante fique realmente ciente do risco que ela vai ter se fizer uso desses medicamentos em excesso. Álcool. O álcool ingerido pela gestante, gente, ele vai atravessar a barreira placentária e aí faz com que o feto receba as mesmas concentrações de substâncias que a futura mãe. Ou seja, você está bebendo e o seu bebê está bebendo junto com você. Porém, a exposição fetal é maior devido ao fato de que o metabolismo e eliminação são mais lentos, fazendo com que o líquido amniótico permaneça impregnado de álcool. Então, o líquido amniótico, gente, é justamente ali onde o bebê está. Então, imagine o bebê tá ali, lá no conforto dele, no quentinho, e tá com aquele líquido ao redor dele todo cheio de álcool. Vai ser prejudicial para o bebê? Com certeza vai ser. E aí a gente tem as consequências decorrentes do uso de álcool por gestante, como a síndrome alcoólica fetal, que é caracterizada por baixo peso ao nascer, hipotonia, irritabilidade, retardo do desenvolvimento, anomalia craniofacial, ou seja, no cérebro e na face, problemas cardiovasculares, retardo mental leve e moderado e hiperatividade. Então, gente, o álcool é extremamente prejudicial para a gestante, para o feto. Então, tem que ser cortado a ingestão de álcool durante a gestação. Não se pode, porque vai realmente prejudicar o bebê. Ah, professora, então quer dizer que se eu estiver grávida e na gestação todinha eu tomar 1 copo de cerveja, isso já vai ser suficiente para prejudicar o meu bebê? Não, não é que aquele 1 copo de álcool vai ser suficiente para prejudicar o bebê. É justamente a quantidade. E aí você toma um dia, toma outro, vai acabar sendo prejudicial. O ideal, gente, é realmente cortar. Há casos que uma gestante chega no consultório e faz assim: pelo amor de Deus, eu estou morrendo de vontade de tomar 1 taça de vinho. Estou morrendo de vontade. Às vezes, aquela taça de vinho vai ser realmente benéfico para a mãe naquele momento, daquele momento emocional dela. Mas que isso, não, vou tomar 1 taça de vinho todos os dias. Vou beber todo final de semana como se não tivesse uma gestação ali presente. Então, gente, realmente é bastante prejudicial. Não se pode ingerir álcool durante a gestação. Preparação para a amamentação. Além da própria alimentação, os nutrientes essenciais que a gente viu ajudam a desenvolver o corpo da mãe para a alimentação do bebê, para o seu nascimento. E aí, gente, o aleitamento materno é importante na garantia do crescimento saudável da criança. E aí, mas antes do seu nascimento, o desenvolvimento normal das mamas deve ser garantido para evitar efeitos indesejáveis que podem prejudicar a amamentação. E aí a gente vai conhecer alguns cuidados que a gente tem que ter. Examinar as mamas na consulta pré-natal. A médica ou o enfermeiro que estiver ali acompanhando aquela gestante vai orientar, tá? Nas mamas. Às vezes tem gente que tem um bico invertido, então se faz exercício, se faz estímulos para que ajude na hora da amamentação. Orientar a gestante a usar sutiã com o orifício central, que é justamente um sutiã apropriado para a amamentação, onde vai haver a exposição da auréola e mamilo durante a gestação. Tomar sol nos seios por 15 minutos por dia e em horários quando o sol está fraco, não é o sol de meio-dia, porque ajuda a tornar a pele da areola e do mamilo mais resistente. Então, aí
é uma boa para se fazer isso também. Ajuda, fortalece o seio. Esclarecer que o uso de sabão, creme ou pomada no mamilo deve ser evitado. Então, essas orientações, gente, não é só antes, não. Até durante a amamentação. Durante a amamentação também é bom, principalmente porque muitas mães vão reclamar de fissura no seio, no bico do seio, e realmente é extremamente dolorido. A amamentação, muita gente romantiza a amamentação, mas a amamentação é um momento difícil também, que também tem que ser alertado, também tem que ser conversado com a gestante. Não é fácil amamentar. Existem mulheres também que têm uma facilidade de produção de leite maior, outras que não têm. Então, tem aí a questão da frustração também. Então, é algo que tem que ser conversado com a gestante durante esse processo do pré-natal, para que ela se cuide e cuide do seu bebê. Explicar à mulher que conhece o corpo e como funciona é muito importante. Examinar a mama é uma forma de conhecer o corpo. E aí vem até a questão do câncer de mama, que a mulher tem que se conhecer, a mulher tem que fazer o autoexame. Então, é necessário que a mulher tenha essa ciência de que necessita conhecer seu corpo. E aí ela pode identificar o tipo de mamilo que ela tem. O mamilo, ele pode ser protuso, ou seja, é aquele saliente. Semiprotuso é pouco saliente. Quando estimulado, ele contrai com dificuldade. Tem um invertido, que ele continua inalterado, sem se contrair, e se apresenta em oposto ao sentido normal do bico do seio, que ele é pulado. O falso invertido, que se apresenta no sentido oposto, mas após o estímulo de uma pega adequada, ele se coloca aí para frente, ele se exterioriza, tá? Ficando pobremente, assim, ele se exterioriza mais pouco, ficando quase plano e voltando logo a seguir ao estado de inversão. Então, eu tenho aí alguns tipos de mamilo: protuso, semiprotuso, invertido, falso, invertido. Então, orientando a gestante para se conhecer, ela vai poder identificar o tipo de mamilo que ela tem. Professora, isso pode dificultar na amamentação? Pode. Uma pessoa que tem um mamilo invertido, pode haver aí uma dificuldade durante a amamentação, tá? Que basta haver uma orientação. Tendo uma orientação, tendo um cuidado, um manejo de como pegar, porque o bebê, gente, ele não vai pegar o bico do seio, literalmente, não. Ele vai pegar a auréola. A gente tem uma maneira certa de se colocar o bebê no bico do peito, no seio para mamar. Bico no peito, não. No seio para mamar. Então, é necessário orientar essa mulher que o bico em si não vai impedir a amamentação. Então, tem uma forma de se pegar, um jeito de se colocar a criança para mamar. Que tudo isso vai ser explicado durante o pré-natal. E aí tá aí a foto dos tipos do bico para vocês, ó, o comprido, o protuso, aquele que é invertido, o falso invertido, o bico normal, o normal e o protuso, tá? São os dois bem assim para frente, os bem mais pontudos. Então tem gente realmente que tem bico de seio e tem gente que não tem nenhum. Então tá aí para vocês os tipos de bicos para vocês terem uma noção. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar, tá certo? Tenham uma boa noite.